Já imaginou chegar aos 50 e sentir que o amor passou por você como um trem que nunca mais volta? Aos 52 anos, Ricardo acreditava exatamente nisso. Divorciado, sozinho, com o coração carregando o peso de anos de silêncio, ele achava que sua história de amor tinha acabado para sempre. As noites eram longas, os dias vazios, e a solidão parecia um companheiro que ele não escolheu, mas que se recusava a ir embora. Mas então, uma única noite mudou tudo. Uma descoberta que ele nunca esperava. Algo tão simples, mas tão poderoso, que transformou não só sua vida amorosa, mas a forma como ele via a si mesmo. E essa descoberta pode mudar a sua vida também. Você tem coragem de ouvir essa história até o final? Ricardo nunca pensou que estaria onde estava. Aos 52 anos, sua casa, que um dia ecoava com risadas e o som de crianças correndo, agora era um silêncio que pesava como chumbo. Ele se lembrava vividamente das noites em que dançava com Ana, sua ex-esposa, na sala de estar, ao som de músicas antigas que tocavam no rádio. Eles riam, planejavam o futuro, sonhavam com viagens que nunca fizeram. Mas isso era passado. O divórcio 5 anos atrás levou não só Ana, mas também uma parte de Ricardo que ele achava que nunca recuperaria. Agora, o celular dele não vibrava com mensagens. O espelho mostrava um homem que ele mal reconhecia. Rugas marcando o rosto como linhas de um mapa de batalhas. Cabelos grisalhos que ele tentava ignorar e uma pergunta que o perseguia como uma sombra. Será que ainda posso ser amado? Ele tentou. Baixou aplicativos de namoro, criou perfis com fotos cuidadosamente escolhidas, escreveu mensagens que revisava 1000 vezes antes de enviar. Mas cada tentativa parecia uma batalha perdida. As conversas eram curtas, as respostas frias e os silêncios constrangedores. Ele se sentia invisível, como se o mundo tivesse decidido que homens como ele, de meia idade, com cicatrizes emocionais e um coração cansado, não tinham mais lugar no jogo do amor. Talvez o amor seja só para os jovens, ele murmurava. Para si mesmo, apagando mais um aplicativo do celular, sentindo o peso da derrota. Mas o que Ricardo não sabia era que o amor não tinha desistido dele. Ele só precisava aprender a enxergar de novo, a enxergar a si mesmo de uma forma que ele havia esquecido. Era uma quinta-feira qualquer, uma noite cinzenta que não prometia nada além de mais rotina. Ricardo quase não saiu de casa. Ele estava cansado, não só do dia, mas da vida. Um amigo, daqueles que insistem mesmo quando você diz não, o convenceu a tentar algo diferente. Você precisa sair, Ricardo. Que tal um clube de leitura? É só uma noite. O que você tem a perder? Ricardo riu, meio sarcástico, o tipo de risada que esconde uma ponta de desespero. Clube de leitura? Isso é coisa de avó, pensou. Mas o vazio em seu peito pesava mais que o orgulho. Ele pegou um livro qualquer da estante, vestiu uma camisa que não usava há meses e foi. E foi lá, entre o cheiro de café fresco, o som de páginas virando e estantes cheias de histórias que ele conheceu Clara. Clara tinha 49 anos, cabelos castanhos com mechas grisalhas que ela não tentava esconder, e olhos que brilhavam com uma paixão que parecia iluminar o ambiente. Ela falava sobre livros com uma energia que Ricardo não via há anos. Não era só o que ela dizia, mas o jeito como dizia. Com entusiasmo, com vida, como se cada palavra fosse uma ponte para algo maior. Quando Clara perguntou o que ele achava do livro, Ricardo gaguejou. Ele nem tinha lido o capítulo. Estava lá mais pelo café grátis do que pela leitura. Mas Clara sorriu. Um sorriso que não julgava, que parecia entender o que ele sentia sem precisar de palavras. E pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu um calor que achava que tinha morrido dentro dele. Esperança. As semanas passaram, e Ricardo voltou ao clube de leitura semana após semana. Não era só pelo livro, embora ele até tenha começado a gostar das histórias. Era por Clara. Eles conversavam, riam, trocavam olhares tímidos que faziam Ricardo se sentir como um adolescente novamente. Mas não era só sobre ela. Era sobre o que aquelas noites estavam despertando nele. Ele começou a perceber que durante anos tinha se esquecido de si mesmo. O divórcio, as responsabilidades, as noites solitárias, tudo isso o fez enterrar quem ele era. Mas Clara, sem nem perceber, estava ajudando a desenterrar essa versão de Ricardo que ainda tinha sonhos, que ainda queria viver. Nem tudo foi fácil. Ricardo carregava cicatrizes profundas.
O medo de se abrir, de ser rejeitado, de não ser suficiente o paralisava. Numa dessas noites, depois de uma conversa mais longa, ele desabafou com a voz tremendo. Clara, eu não sei se ainda sou bom o suficiente para alguém. Olha para mim. Tenho 52 anos, um passado que não apago, rugas que não escondo. Quem vai querer isso? Clara olhou nos olhos dele, com uma calma que parecia segurar o mundo, e disse algo que ele nunca esqueceu. Ricardo, o amor não é sobre ser perfeito, é sobre ser real, e você é mais real do que imagina. Aquelas palavras ficaram com ele, como um farol em uma tempestade, guiando-o para fora da escuridão. Clara não foi só uma faísca. Ela foi o espelho que mostrou a Ricardo quem ele ainda podia ser. Ele começou a se cuidar, não para impressionar alguém, mas porque percebeu que merecia se sentir vivo. Ele voltou a caminhar pela manhã, sentindo o sol aquecer a pele, o ar fresco enchendo os pulmões. Trocou as noites de fast food por refeições que preparava com cuidado, escolhendo ingredientes frescos, cortando legumes com uma atenção que ele nunca deu a si mesmo antes. Ele foi ao barbeiro, pediu um corte novo, comprou uma camisa que o fazia se sentir confiante. Quando se olhou no espelho, pela primeira vez em anos, ele gostou do que viu. Não era o Ricardo de 20 anos. Era o Ricardo de 52, com histórias, com rugas, com vida. E aos poucos, ele começou a se abrir para o mundo. Ele se inscreveu em um grupo de caminhada no parque, onde conheceu pessoas que, como ele, estavam tentando redescobrir a vida. Ele ria alto, contava histórias, fazia amigos. Ele percebeu que a solidão não era uma sentença, mas uma escolha que ele podia mudar. E Clara, ela estava lá, não como a solução para todos os seus problemas, mas como alguém que caminhava ao lado dele. Eles saíam juntos, tomavam café em restaurantes ao ar livre, brindavam com taças de vinho sob as estrelas. Não era perfeito. Às vezes, Ricardo ainda sentia o peso das inseguranças, o medo de que tudo fosse bom demais para ser verdade. Mas Clara estava lá, com seu sorriso que dizia: "Você é suficiente." A maior lição que Ricardo aprendeu não foi sobre Clara, foi sobre ele mesmo. Ele descobriu que o amor, depois dos 50, não é sobre encontrar alguém que preencha um vazio. É sobre transborda. É sobre se tornar a melhor versão de si mesmo, não para os outros, mas para você. Ele parou de procurar o amor e começou a viver com amor. Por si mesmo, pela vida, pelas pequenas coisas. Ele aprendeu que o amor não é uma conquista, mas uma construção. E foi aí, quando ele menos esperava, que o amor o encontrou. Então, como você pode encontrar o amor depois dos 50? A história de Ricardo nos ensina 5 passos simples, mas poderosos, que qualquer um pode seguir. Primeiro, cuide de si. Não é sobre vaidade, é sobre respeito próprio. Comece com algo pequeno. Uma caminhada matinal, uma boa noite de sono, uma roupa que te faça sorrir no espelho. Segundo, saia da sua zona de conforto. Um clube de leitura, uma aula de dança, um grupo de voluntariado. O amor pode estar onde você menos espera. Terceiro, seja autêntico. Não tente ser quem você era aos 20. Mostre quem você é agora, com suas histórias, suas rugas, sua verdade. Quarto, abrace a tecnologia, mas com sabedoria. Aplicativos como Our Time ou Silver Singles podem te conectar a pessoas incríveis, mas seja paciente e verdadeiro. Crie um perfil que mostre quem você é, não quem você acha que deveria ser. E quinto, acredite que você merece, porque você merece. Como disse o escritor Paulo Coelho, quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. O amor está lá fora, esperando que você dê o primeiro passo. Mas a história de Ricardo vai além desses passos. Ela nos ensina que o amor depois dos 50 é diferente. Não é sobre paixão avassaladora ou promessas grandiosas. É sobre conexão, sobre compartilhar silêncios confortáveis, sobre rir das mesmas coisas, sobre encontrar alguém que veja beleza nas suas imperfeições. Ricardo descobriu que o amor não é uma corrida contra o tempo. É uma dança, e você pode aprender os passos em qualquer idade. Ele começou a viver de novo, não porque encontrou Clara, mas porque encontrou a si mesmo. E isso fez toda a diferença. Aos 52 anos, Ricardo achava que o amor era uma porta trancada, uma história que ele nunca mais viveria. Mas ele descobriu que a chave estava dentro dele, escondida sob camadas de dúvida e medo.
Ele não precisou se tornar outra pessoa. Ele só precisou ser ele mesmo, com coragem, com falhas, com vida. Hoje, enquanto dança com Clara em um parque ao pôr do sol, ele sabe: o amor não tem idade. Ele só pede uma coisa: que você acredite que ele existe. E você? Já viveu uma história de amor que achava impossível? Ou está esperando a sua chance? Conta aqui nos comentários. Se essa história te tocou, talvez seja porque ela precisava chegar até você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque acredite, o amor está esperando por você.